Shalom! Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Hoje é quarta-feira, 10 de dezembro de 2025. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Que possamos dar glória a esse grande e majestoso Deus, né? A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que possamos dizer assim também: quando eu olho para mim, pecador, né, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para esse grande Deus Todo-Poderoso, eu não vejo como me perder. Eu só vou me perder, você só vai se perder, se você não aceitar este grande Deus na sua vida. Esse grande Deus que nos cura de todas as enfermidades, né, físicas, espirituais, né, perdoa os nossos pecados. E é desse grande Deus que nós vamos falar hoje, tá? Hoje a gente vai explanar aqui o livro de Filipenses. Filipenses fica no Novo Testamento, escrito pelo apóstolo Paulo. Filipenses são apenas 4 capítulos, né? E a gente vai resumir aqui os quatro, né, capítulos de Filipenses, né? Então vamos à Bíblia? A voz é minha, mas a palavra é de Deus eternamente. Amém. Filipenses capítulo 1, verso 6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, né, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então veja bem, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, em mim e em vocês. O apóstolo Paulo estava dizendo isso para o povo de Filipos. Mas eu quero dizer para vocês que nós somos os filipenses do presente século. Porque aquilo que Paulo falou para os filipenses é para mim e para você, inclusive para todos nós hoje, né? Que Jesus Cristo é o único e verdadeiro, e não há outro semelhante a ele, tá? Aí o verso 21 fala assim, Paulo dizendo, e que nós possamos fazer as palavras de Paulo as nossas palavras. Paulo diz assim, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então aqui Paulo estava completamente alicerçado na palavra de Deus. Que nós possamos dizer assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando a gente, né, morre, as pessoas que morrem em Cristo Jesus, elas realmente só estão lucrando. Porque naquele grande dia que Jesus virá nas nuvens dos céus, os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro e subirão nas nuvens dos céus juntamente com Cristo Jesus e estarão com Cristo eternamente. Eu quero fazer parte desse grupo, né? Eu não sei quanto tempo ainda eu vou viver. Gostaria de estar vivo para ver a presença de Jesus aqui nas nuvens, mas eu não sei. A minha vida está nas mãos do Pai. Capítulo 2, Filipenses 2, verso 5 diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, né? Vou repetir, tende em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. E qual é o sentimento que teve Cristo Jesus e que nós também possamos ter? O sentimento de Cristo Jesus é o amor, é o perdão, é a misericórdia para com as pessoas vulneráveis, certo? Então, esse é o sentimento que nós temos que ter, que é o mesmo sentimento de Cristo Jesus. O perdão, né? E o verso 6 diz assim,
pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou, né, como usurpação ser igual a Deus. Vou ler de novo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. E Jesus é Deus. João, né, 10:30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Né? O verso 7. Veja bem o que Cristo Jesus, ele fez e faz por mim e por vocês, meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão me assistindo nesse momento. Não importa onde você esteja nesse momento, num leito de dor, na sua casa, no seu carro, na rua, ou até mesmo dentro de uma prisão, dentro de um hospital. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, Jesus ama vocês a ponto de morrer na cruz do Calvário. Ok? E o verso 7 diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então Cristo Jesus, ele veio a esse mundo, né? Nasceu da Virgem Maria, viveu 33 anos como ser humano. As mesmas dor, a mesma angústia, o mesmo sofrimento, as mesmas tentações que hoje a gente passa, Jesus passou. Mas ele não pecou, porque ele é Deus, ele é filho de Deus, certo? Mas ele teve que passar por isso, para deixar o exemplo para mim e para vocês. Veja o verso 8, diz assim: a si mesmo se humilhou, né? Tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aquela cruz não foi feita para Jesus, mas ele suportou aquela cruz por mim e por você. Então eu pergunto para vocês, não vale a pena entregar a vida para esse grande Deus? Veja bem, ele diz, a palavra diz assim, Filipenses capítulo 2, verso 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Isaías fala, como ovelha muda, foi levado ao matadouro perante os seus tosquiadores, mas ele não abriu a sua boca. Veja bem, ele não abriu a sua boca. Ainda em Filipenses capítulo 2, verso 9, diz assim, pelo qual também Deus o exaltou sobremaneira, né? Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, né? Então veja bem, Deus o exaltou sobremaneira, o seu filho, e lhe deu o nome, né? Que está acima de todo o nome. Né? Como eu disse aqui, somente a ele a glória, a honra e o poder. Não existe nenhum outro ser que possa nos salvar, a não ser esse grande Deus. Certo? Verso 10. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então veja bem, somente a esse grande Deus que nós possamos dobrar os nossos joelhos, possamos falar com Ele através das nossas orações. Eu vou ler de novo. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Você que ainda não fez isso hoje, certo? Você levantou, tomou o seu desjejum,
foi para o seu trabalho. Você já agradeceu a Cristo Jesus hoje? Aquele que te coloca de pé, que me coloca de pé todos os dias, certo? Aquele que nos dá o nosso alimento, o nosso pão de cada dia. Somente a esse Deus é digno da gente poder dobrar o nosso joelho e prestar culto a Ele, reverência a esse grande Deus. E nem mais, olha, não existe outro ser no mundo que mereça isso. Porque somente Deus é Deus, certo? E o resto é resto, como diz o ditado. Somente Deus é Deus e o resto é resto. Somente é esse grande Deus, por amor a mim, por amor a vocês, entregou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. Eu estou repetindo isso porque é isso mesmo que a palavra fala. Veja bem, e completando o que eu disse, o verso 11 diz assim: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos prosseguir agora para o capítulo 3. O verso 14 diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Paulo disse. E qual é o alvo? O alvo é Jesus Cristo. O alvo é a vida eterna. Então, que nós possamos dizer assim: eu prossigo para o alvo. Agora eu pergunto para vocês: qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo? O meu alvo e o meu objetivo é Cristo Jesus, é a vida eterna, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Salvador Jesus Cristo. Então a nossa pátria está onde? No céu, né? Onde também aguardamos o Salvador Jesus Cristo. A nossa pátria, o nosso alvo é a vida eterna. Porque aqui nesse mundo, esse mundo cheio de ilusões, nós estamos aqui de passagem. Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Certo? Esse mundo jaz do inimigo. Então veja bem, aguardamos o quê? A nossa pátria que está nos céus, né? Onde também aguardamos Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que você que está me assistindo agora nesse momento, faça de Deus o único verdadeiro na sua vida, meus irmãos. Porque somente Deus pode me salvar e salvar vocês. Muitas vezes as pessoas dizem assim: agora que eu comecei, né, a seguir a Jesus Cristo, parece que as coisas pioraram, né? Estou seguindo a Jesus Cristo e está acontecendo isso e aquilo outro, né? Quando eu não seguia Jesus, parece que era tudo mais fácil. Meu irmão, minha irmã, o caminho é estreito. Vamos encontrar muitos obstáculos pela frente. Mas com a ajuda do nosso grande Deus, nós vamos superar todos esses obstáculos. E o final será feliz. Não tem aquele louvor que diz assim: seguir a Cristo, né? Eu quero, e desse caminho eu não desisto, né? Então veja bem, é isso aí mesmo. Vamos seguir o nosso grande Deus, certo? E agora então a gente vai para o capítulo 4, né? Que é o último capítulo, certo? O verso 8 diz assim:
Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, né? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então veja bem, meus irmãos, o que é justo, o que é puro, o que é verdadeiro, né? Tudo isso nós possamos ajuntar essas frasezinhas nos nossos corações, no nosso cérebro, e deixar que somente isso ocupe o nosso pensamento. Amém? Filipenses 4,13, ele diz assim, né? Tudo posso naquele que me fortalece. De acordo com a vontade de Deus, Ele vai nos conceder tudo aquilo que nos fortalece. Amor, misericórdia, compaixão, tudo. Né? Porque tem pessoas muitas vezes que distorcem esse verso e falam assim, eu posso tudo, né? Aquele que me fortalece, meu grande Deus. Então eu posso fazer coisas ilícitas, né? Eu posso roubar, eu posso matar, eu posso beber, eu posso usar droga, porque eu me alicerço em tudo que me fortalece, que é o nosso grande Deus. Mas não é assim. Tudo posso naquele que me fortalece, de acordo com a vontade do nosso Deus que estais nos céus. Amém? O verso 19 diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Então veja bem, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Glória a Deus. Mas aí o próprio verso 19 de de Filipenses 4, ele responde, ele dá resposta para tudo posso naquele que me fortalece. Acompanhe comigo, ó. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Então está explicado, né? Tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,13 e Filipenses 4,19, ele já responde o verso 13. E para a gente concluir, o verso 29 diz assim, a graça do Senhor Jesus esteja com o vosso espírito. Que a graça do Senhor Jesus esteja comigo. Que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Grandioso eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, muitíssimo obrigado, Senhor, por nos trazer esta mensagem de esperança, essa mensagem que nos alimenta, essa mensagem que nos dá força para superar os obstáculos da vida. Por isso, ó grande Deus, somente a Ti eu louvo e agradeço por tudo que tem feito na minha vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. A voz foi minha, mas a palavra é de Deus eternamente. Amém. Shalom.